Olá, meus alunos queridos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos dar início às nossas aulas online da disciplina de biossegurança. E na aula de hoje nós vamos rever alguns conceitos sobre a disciplina, que na verdade já foram vistos nas nossas primeiras aulas presenciais no início do semestre, certo? Mas eu vou fazer uma breve revisão para que vocês possam recordar dos assuntos que foram abordados, para então nós darmos continuidade aos outros assuntos da disciplina. Então, o que significa a palavra biossegurança? Bio significa vida e segurança se refere a seguro, certo? Quando a gente faz a junção dessas duas palavras, nós temos então seguro da vida ou proteção com a vida. E o que é a biossegurança? Qual o conceito de biossegurança? De acordo com o Manual de Biossegurança, é um conjunto de ações, procedimentos, técnicas e metodologias capazes de eliminar, minimizar ou bloquear os riscos inerentes às atividades profissionais que podem comprometer a saúde dos homens, dos animais, do meio ambiente ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Ou seja, quando esse conjunto de ações e procedimentos eles não são capazes de eliminar os riscos, eles tendem ao menos a minimizar ou bloquear esses riscos para que não ocorram acidentes. Às vezes não é capaz de ser eliminado, porque existem alguns riscos que são inerentes às atividades profissionais. Então, eles estão presentes de forma essencial, certo? Àquela atividade. Como assim? Por exemplo, eu trabalho na área de saúde, em um hospital. Então, é inevitável que eu não esteja exposta a agentes de riscos biológicos, que são micro-organismos causadores de doenças, certo? Então, esses riscos biológicos eu não consigo eliminar do ambiente de trabalho da área de saúde. Mas o que eu faço? Eu posso usar um conjunto de ações, de procedimentos da biossegurança para minimizar ou até bloquear esses riscos e evitar que eles venham a me causar um acidente, certo? E esses riscos e esses acidentes que podem ocorrer, eles não só atingem os homens, podem atingir também os animais, comprometer o meio ambiente. Então, para que isso não ocorra, é necessário que se adote um conjunto de ações de biossegurança para prevenção de acidentes, ok? Então, quais são os objetivos gerais da biossegurança? Prevenir acidentes gerados pela exposição aos riscos ocupacionais, que são aqueles riscos presentes no ambiente de trabalho. Abordar medidas de controle de infecção para proteção da equipe dos serviços de saúde. Levar conhecimento das boas práticas e condutas que visam a segurança e o melhor desempenho do trabalhador e garantir a preservação do meio ambiente no que se refere à manipulação e descarte de resíduos perigosos e infectantes. Esses aqui são objetivos gerais, certo? Cada área
profissional, ela possui o seu conjunto de riscos próprios a ela, certo? Então, por exemplo, num ambiente de trabalho de escritório, os riscos químicos, biológicos, riscos físicos, eles são menos comuns. O indivíduo ele está exposto a mais riscos ergonômicos. Então, o conjunto de procedimentos de biossegurança para aquele ambiente de trabalho, ele deve ser voltado principalmente para evitar acidentes com agentes ergonômicos, certo? Então, os objetivos ali serão específicos para riscos ergonômicos. Então, cada área possui seus objetivos específicos. Esses aqui são os objetivos gerais que envolvem todos os riscos, tanto físico, biológico, ergonômico. Nós vamos ver todos esses riscos de forma mais detalhada nas nossas próximas aulas. Finalidades da biossegurança: estabelecer diretrizes básicas para a proteção e segurança dos trabalhadores, fornecer conhecimento prévio dos riscos aos quais os colaboradores estão expostos. Então, quando você começa a trabalhar em um determinado local, é obrigação da empresa, de acordo com as normas de biossegurança, informar os riscos que você está exposto. Porque quando você sabe quais são esses riscos e você compreende as maneiras de evitá-los, se torna muito mais fácil diminuir a ocorrência de acidentes. Recomendar medidas preventivas específicas para cada tipo de exposição de risco, promover a consciência sanitária na comunidade e, de forma geral, redução geral de risco à saúde e acidentes ocupacionais. Essa, então, é a finalidade mais importante e que envolve todas as outras, que é a redução geral de riscos à saúde e acidentes ocupacionais, certo? Nós temos aqui as medidas gerais de biossegurança. Claro que, como eu disse para vocês, essas medidas específicas, elas vão ocorrer de acordo com o tipo de risco a qual o trabalhador está exposto, certo? Mas, de forma geral, principalmente em um ambiente da área de saúde, nós temos aqui, essas medidas. Higienização correta das mãos, utilização correta de EPI e EPC. EPI são equipamentos de proteção individual e EPC, equipamento de proteção coletiva. Realização de técnicas assépticas, que são técnicas de desinfecção ou esterilização. Determinação dos tipos de precauções, nós vamos ver mais detalhado esses tipos de precauções, que pode ser por contato, por gotículas, por aerossóis, dependendo do tipo de agente biológico exposto. Correto descarte dos artigos utilizados em suas atividades. Então, é necessário que se destine corretamente o lixo para que ele não venha a comprometer a saúde dos trabalhadores e não venha a contaminar o meio ambiente.
regulamentação de certas atividades, como higienização de materiais, descarte de resíduos hospitalares e etc. A biossegurança e as NRs. O que são NRs? São normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e, de um modo geral, essas normas, elas orientam e regulamentam procedimentos relacionados à segurança, à saúde e medicina do trabalho e do próprio trabalhador. Ao todo, existem 36 NRs e regulamentam as mais variadas seções e áreas que envolvem uma empresa. Então, a biossegurança ela está entrelaçada com essas NRs. E de acordo com o tipo de risco presente no ambiente de trabalho, é necessário que essas normas regulamentadoras elas sejam adotadas, certo? Então, vamos ver algumas aqui que estão relacionadas à área de saúde, que são imprescindíveis para que ocorra a segurança nessas áreas. NR32 é a norma regulamentadora responsável pela segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. Esta norma ela tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência em saúde de forma geral. A NR32 ela é enorme e ela possui diretrizes para implementação de medidas de vários agentes ambientais, físicos, químicos, biológicos. Ela possui também medidas de proteção para o gerenciamento de resíduos nos serviços de saúde e nós vamos falar da NR32 nas nossas próximas aulas, quando estivermos falando de todos esses riscos, quando estivermos falando de gerenciamento de resíduos, ela vai estar lá presente em todos esses conteúdos, certo? NR9, que é a NR responsável pela prevenção de riscos ambientais. Existe um programa chamado de PPRA, a sigla, que é o Programa de Prevenção de Acidentes e Doenças do Trabalho, promovendo uma análise do meio ambiente do trabalho. Esse programa, ele deve ser elaborado pelas empresas, certo? Os seus documentos, e eles devem estar sempre disponível para que os trabalhadores eles tenham acesso a esse documento. Nós vamos ver na próxima aula mais detalhadamente o que deve conter neste documento. NR7 é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Ele realiza inspeções médicas permanentes, evitando que os trabalhadores venham a adquirir doenças ocupacionais ao exercerem suas funções. Esse programa aqui também deve ser adotado por todas as empresas. É através dele, por exemplo, que a gente realiza aquele exame admissional e o exame também demissional, quando a gente sai da empresa, certo? Além disso, dependendo da área
e dos riscos expostos, vários outros exames, eles podem ser feitos ao longo da vida profissional daquele indivíduo naquela empresa. Nós vamos ver também esse programa de forma mais detalhada na nossa próxima aula. NR6, que é a NR dos equipamentos de proteção individual. Seu uso é fundamental para a segurança do trabalhador, porque ele neutraliza riscos inerentes ao trabalho exercido. E a NR5, que é a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Essa comissão observa condições de riscos nos ambientes de trabalho e solicita medidas para reduzir ou até eliminar os riscos existentes. Ao longo das nossas aulas, nós vamos sempre estar citando essas NRs, certo? Porque elas são essenciais para evitar acidentes na área, principalmente na área de saúde, ok? A biossegurança, esse conjunto de normas e procedimentos capazes de evitar acidentes com a vida, ele não está só dentro do ambiente de trabalho. A gente realiza medidas de biossegurança no nosso dia a dia o tempo todo, dentro da nossa casa, quando a gente sai nas ruas, principalmente nessa época de pandemia, em que a gente está tendo que adotar medidas de biossegurança mais drásticas, certo? Para sobreviver. Então, por exemplo, dentro da nossa casa, quando a gente enxuga um chão que está muito molhado, para não ocorrer um acidente por escorregamento, certo? Então, isso você está adotando medidas de biossegurança para evitar um acidente por um risco físico, que a gente vai ver mais para frente detalhadamente esses riscos, e vocês vão ver que, na verdade, vocês praticam medidas de biossegurança o tempo todo e às vezes nem sabiam que eram medidas de biossegurança e nem sabiam a importância da biossegurança na vida de vocês, certo? Por exemplo, quando a gente vai manipular algum produto químico que pode causar corrosão na pele, a gente utiliza luva mesmo dentro da nossa casa. Isso tudo são medidas de biossegurança, ok? E nessa época de pandemia do Covid-19, a biossegurança nunca esteve tão presente nas nossas vidas, não é mesmo? São várias medidas que devem ser adotadas para evitar a contaminação por esse agente biológico, que é o vírus SARS-CoV-2, mais conhecido como coronavírus, certo? E é essencial hoje em dia que essas medidas de prevenção sejam adotadas para que a gente continue sobrevivendo, não é, gente? Então, eu separei alguns videozinhos curtos do Ministério da Saúde que fala sobre essas medidas de prevenção ao coronavírus, fala sobre o que deve ser feito quando se tem uma pessoa doente de Covid-19 em casa, quais são os procedimentos e, de uma forma geral, como esse vírus ele age no nosso corpo e como a gente pode pegar esse vírus, ok? Confiram agora esses vídeos do Ministério da Saúde que são bem interessantes.
Você sabe o que acontece com o seu corpo quando você pega coronavírus? Sabe como você pode pegar? Quais são os sintomas e o que fazer para se proteger? Não? Então este vídeo é para você. Bem, imagina que você precisou sair de casa para trabalhar, ir ao mercado, à farmácia. É nessa hora que você pode entrar em contato com o vírus, pois só de dividir um elevador ou pegar em qualquer superfície contaminada, você já está correndo risco. Aí, sem perceber, você coça o olho ou o nariz. É neste momento que o coronavírus entra no seu corpo e vai para a sua corrente sanguínea ou sistema respiratório. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. É neste período que o vírus se instala no pulmão, matando as células pelo caminho. Essa multiplicação continua de modo acelerado e por volta do 4º dia, a pessoa já se torna um possível transmissor. Ou seja, mesmo sem sintomas, a pessoa pode infectar todos que entram em contato direta ou indiretamente com ela. É por isso que você deve fazer a sua parte. Se puder, fique em casa. Se sair, use máscara e siga as orientações de prevenção do Ministério da Saúde. Ficar em casa, sempre que possível, reduz o risco de transmissão, evita sobrecarga nos sistemas de saúde e, assim, permite que mais pessoas tenham um tratamento adequado, diminuindo o número de mortes. Mas a doença não afeta a todos da mesma maneira. A maioria das crianças, dos jovens e dos adultos jovens terão sintomas leves. Os mais comuns são febre, tosse seca, falta de ar, cansaço e, em alguns casos, diarreias, náuseas e vômitos. Já nas pessoas do grupo de risco, esses sintomas podem ser mais severos, com inflamações, acúmulo de líquido no pulmão e falta de ar grave, que geralmente são observados depois de uma semana, sendo necessária a internação, pois o paciente precisa de suporte respiratório. Nos casos mais graves, o paciente pode ser internado imediatamente, pois seu pulmão já está muito comprometido e com pneumonia grave. Em situações de gravidade, a pessoa pode evoluir para óbito. Apesar da maioria dos casos serem leves a moderados, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Em caso de suspeita de contaminação por coronavírus, não precisa sair de casa para se consultar. Fale com o TeleSUS, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus e fale no chat ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS ou mande um oi no WhatsApp no número 61 9938 0031. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o novo coronavírus. Então eu vou lavar as mãos, coloco sabonete, aperto aqui e vou esfregar a mão entre os dedos. Começo com uma parte dos dedos, depois eu inverto. Tá vendo? Ó, assim e assim. Depois que eu fiz isso, essa parte de dentro da mão, ela não está limpa, e nem as minhas unhas. Então eu uso essa parte de dentro com as unhas para poder lavar aqui as unhas. Ó, lavei aqui, lavei dentro essa parte. Agora eu vou lavar aqui, ó, o polegar. Lavo de um lado e do outro. Lavo sobre a mão, o dorso da mão. A mesma coisa. Lavo do outro lado. Já esfreguei aqui e vou lavar o punho. Lavei o punho. Com isso, todas as partes da minha mão
tiveram contato com o sabão. Eu abro a torneira, escorri a mão, pego aqui 2 toalhas, e a ideia aqui é você enxugar jogando a água para a ponta dos dedos. Enxugar levando a água para a ponta dos dedos. Esse é o procedimento genérico, assim, como nós devemos fazer todos os dias, em todas as situações. Isso vai demorar em torno aí de 20 segundos, a depender da destreza de cada um. Mas é importante que se faça todos os movimentos para garantir uma mão limpa e livre de germes. Além da água e sabão, que deve ser a primeira escolha para a higienização das mãos, nós podemos também utilizar o álcool em gel na proporção de 70%. Da mesma maneira, eu tenho que pegar uma quantidade suficiente de álcool em gel para que eu faça o mesmo movimento que eu fiz, como se eu estivesse lavando as mãos, para garantir que todas as partes da minha mão tiveram contato com o álcool. O álcool, como ele vai evaporar, eu não vou precisar enxugá-lo. Então, é muito mais simples, mas deve ser um complemento. Quando que eu uso o álcool em gel? Eu posso usar o álcool em gel quando eu estiver viajando, estiver indo para a escola, estou no ônibus. Então, eu não tenho acesso a uma torneira com água e sabão. Então, ele é um complemento. E é importante, se a minha mão estiver muito suja, não vai adiantar o álcool em gel. Eu tenho que lavar com água e sabão sempre. Então, é um complemento, não é uma substituição. Saiba como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies devem ser limpas para desinfecção do ambiente. Toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70. Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de 1 metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica. Para saber mais, acesse o site saude.gov.br/coronavírus. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, certo? E eu deixo essa mensagem para vocês. Se cuidem, tá bom? Fiquem em casa o máximo que vocês puderem. Adotem sempre essas medidas de biossegurança, como lavagem correta das mãos, uso de máscaras, quando precisar sair, quando precisar atender alguém na porta, ou quando tiver alguém doente dentro da sua casa, ok? E eu tenho certeza que tudo isso logo vai passar e nós poderemos nos reencontrar novamente nas nossas aulas presenciais, certo?
Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.